Agora. Obrigado. Então, começou a gravar agora, tá bom? E só nessa parte de revisão. E conforme a gente tem essa reflectância, esse percentual do que reflete dentro desses diferentes faixas do espectro eletromagnético, o sensor capta. Na verdade, você trabalha com essa interpretação dessa resposta. Então, você vê que a vegetação ela tem uma resposta muito alta, muito boa no infravermelho, principalmente no infravermelho próximo. Tá? Como depois você vai ter a questão do solo, a água, do infravermelho para frente você não pega mais, então até nisso não significa que ela não consiga ser captada, porque onde você não tem informação nenhuma nessa faixa que é um indicador, né, dali da existência da água, porque toda esse comprimento de onda que reflete na água ele é completamente absorvido, então você não tem resposta, não volta para o sensor essa, perdão, essa resposta. A gente também viu que os sensores eles são classificados através de três resoluções. A resolução espacial, que é o tamanho da célula que monta a imagem. Lembrando que a imagem digital é um conjunto de células, né, que recebem uma informação. Então, dependendo do tamanho, você tem mais ou menos nitidez. Né? Então, você tem aqui células de 50 centímetros até de 20 metros na mesma área. Perdão. Então, como efetivamente você consegue visualizar melhor os elementos. Né? Outra questão é a resposta espectral, ou seja, em que faixas do espectro eletromagnético aquele sensor capta. Então, aqui a gente está tendo um exemplo, né, de, da mesma cena captada por diferentes faixas do sensor, faixa azul, vermelha, verde e infravermelho, que eu posso combinar essas imagens, por isso que a gente tem aquela imagem colorida, que é a partir da, né, como se fosse o olho humano vendo mesmo, porque é a combinação das bandas da área do espectro eletromagnético do visível, mas posso também utilizar outras. Então, quanto mais bandas, quanto mais faixas do espectro eu consigo ver, melhor a minha resolução espectral também. E por último, em relação ao sensor, é a resolução radiométrica, ou seja, o que eu consigo distinguir em cada célula dessa aqui. Então, nessa célula aqui, quantos tons de cinza eu vou conseguir armazenar. Tá? Essa é a resolução radiométrica. Então, aqui eu tenho uma imagem de 2 bits, ou seja, ela tem 4 tons de cinzas para poder retratar essa informação. O quanto ela consegue distinguir, né, aquela diferença, aquela resposta que está dando da radiação refletida. Aqui de 8 bits, ou seja, eu tenho 256 tons de cinza em cada banda. Então, eu tenho 256 tons de cinza na banda verde, na banda azul, na banda vermelha, na infravermelho, no que for. Né? Então, é uma outra forma de você classificar os sensores. Existe a última resolução, que é a resolução temporal, mas ela não é do sensor, ela é da plataforma. O quanto aquele satélite consegue passar mais de uma vez. Qual é o período que ele leva a passar no mesmo lugar. Né? Então, se ele passa a cada 2 dias no mesmo lugar, essa é a sua resolução temporal. Se ele passa a cada mês no mesmo lugar, um mês é a sua resolução temporal. Né? Os satélites eles têm as órbitas pré-definidas, né? Elas são desenhadas e elas têm a recorrência de passagem. Isso dá a resolução temporal, que é uma resolução da plataforma. Né? Diferente um pouquinho das plataformas aéreas, que você tem um controle maior. Então, eu posso subir quando eu quiser a aeronave e fotografar ou coletar informações, que às vezes dificulta a questão da parte climática, né? De você ter nuvem e não ter nuvem, que isso atrapalha na parte da coleta. Então, aqui é um exemplo. Né? Então, você tem aqui, em diferentes momentos, você usa também essa questão da resolução temporal para isso. Então, aqui em um determinado período, aquele rio teve uma cheia, aonde efetivamente aquela cheia afetou. Então, você pode também ver monitoramento, também é muito usado para quando você tem algum acidente, né? Algum petroleiro encalhou ou teve algum vazamento, você consegue
através de imagens que tenham um sensor, que tenham plataformas com uma resolução temporal adequada, monitorar para onde aquela mancha está seguindo. Tá bom? Isso foi o que a gente viu na aula passada. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o processamento digital dessas imagens. Tá? Antes da computação, o que você tinha? Você fazia as fotografias aéreas, né? Antes dos ambientes digitais. Você fazia as fotografias aéreas, elas tinham uma qualidade, uma nitidez que vinham e ela era medida por linhas por polegada. E você, o operador, claro, os operadores mais bem treinados, com maior experiência, extraíam as informações dessas imagens. Tá? E hoje você faz essa parte de extração de informações das imagens através de algoritmos, né? Você desenha algoritmos, você desenvolve algoritmos para que você olhe essa matriz de informação, na verdade, as várias matrizes, cada banda é uma matriz. Então, se você tem aí uma imagem né, de 1 quilômetro com resolução de 1 metro, você tem 1000 por 1000 pixels. Né? Então, você tem esse total de células de uma matriz em 3, 4, 5 bandas, dependendo da sua resolução espectral, em que você vai, através de procedimentos, de processamentos dessa imagem, extrair a informação que você quer. Para extrair essa informação, você trabalha com algumas questões também de preparo dessa imagem. Tá? E é isso que a gente vai tratar hoje no processamento digital de imagem. Ou seja, você tem o que a gente chama de pré-processamento, que você vai tentar eliminar erros nessa imagem, erros de coleta, tá? Que é o pré-processamento, que a gente vai ver que vai corrigir ruído na imagem, vai georreferenciar a imagem, efeitos atmosféricos. Você vai minimizar esses erros, não eliminar nunca, mas minimizar esses erros. Depois você vai fazer uma segunda parte, que é uma parte de realce. Você vai melhorar a visualização dessa imagem. Você vai melhorar de forma que você consiga extrair melhor a informação, que é o que você quer no final, que é a classificação. Então você vai dar realces nessa imagem. E vocês trabalham com uma imagem, imagina uma fotografia, né? Você mexe em contraste, mexe em brilho para que ela fique que ela fique mais nítida. Exatamente isso que se faz com algumas técnicas. Eu não vou passar todas as técnicas aqui de realce ou de classificação, porque não é um curso de sensoriamento remoto, né? É um pedaço dentro do curso de geoprocessamento. Então a gente vai ver algumas técnicas, tá? Essas técnicas elas podem ser aplicadas em sistemas, em ambientes computacionais específicos ou até mesmo se vocês tiverem ferramentas. Né? Eu, quando na minha graduação e depois do mestrado, eu usei muito o MathCAD para isso, em que você lia essas imagens, você fazia todas as partes aritméticas que você precisava, correções geométricas dela, e ele redesenhava essa imagem. Né? Por ser um software mais fácil, hoje você tem os livres, mas não tão potentes quanto aquele, mas também tem softwares específicos para isso. O QGIS faz bastante coisa em relação a isso. A gente viu na última aula algumas questões de separação de banda, de algumas classificações que a gente fez, mas, claro, existem metodologias, existem já propostas para a gente tratar essas questões de alta classificação. Nada que não se possa também desenvolver novas, é óbvio, né? Está sempre em processo de evolução, mas algumas especificamente para tirar vegetação, para tirar massa d'água, você tem algumas técnicas para isso, a gente vai ver um pouquinho delas, ok? E por último, a classificação, como é que você classifica as imagens, né, para tirar informação, né? Um pouquinho como está aqui no fundo dessa imagem aqui, né, do slide. Isso já é uma imagem classificada, como a outra aqui do lado, a gente vai ver um pouquinho mais a frente. Então, o pré-processamento ele vai se dividir em 3 correções, tá, básicas: a correção de ruído, a correção atmosférica e a correção geométrica. Tá? Lembrando, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questão, vocês chamam e a gente tenta responder aqui o que vocês tiverem de dúvidas ou perguntas. Tá?
Então vamos na primeira, que é a correção de ruído. Isso acontece em algumas imagens em que o sensor, naquele momento, por algum motivo, ele deixa de coletar, aqui um exemplo, ele deixou de coletar essa faixa, né? Por algum motivo essa faixa, ou algum problema no próprio sensor, ele não coleta essa informação. Tá vendo? Eu tenho uma faixa branca aqui e mascara a informação. Eu preciso fazer uma correção desses ruídos, né? Tem às vezes uma faixa, tem às vezes várias faixas. E como é que eu faço a correção desse ruído? Eu não consigo saber efetivamente o que estava ali. Não tem como. Eu perdi esse dado. Esse dado foi perdido. Tá? Eu vou pular aqui só para. Depois eu volto. Tá vendo? É como se eu tivesse isso aqui. Ó. Eu tenho as respostas espectrais dentro dos tons de cinza, né, da resolução radiométrica. E eu não tenho informação. Na verdade, não é que não tem. Ele vem uma única zerada, né, 0000. Então, como é que eu faço para recuperar? Não tem como. Eu vou ter que imaginar de novo, né? Ou eu tenho algumas técnicas para fazer isso. Essas técnicas, aí eu vou tentar fazer um paralelo com vocês em algumas questões da própria estatística no censo, né? Então, você tem a operação censitária, é uma operação para coleta de informações da população, onde essa informação sobre a população, sobre a característica da população, é feita no domicílio, né? Então, você coleta a população pelos domicílios, né? Então, você precisa ir no domicílio, passar o questionário, seja da amostra, seja do universo, e aproveita também, caracteriza a população e o domicílio. Nem sempre. Então, você aqui nesse exemplo, eu tenho todos esses domicílios que eu consegui coletar, certo? Mas tem alguns domicílios que estavam fechados, a gente não tem informação sobre esses domicílios, né? Você foi 20 mil vezes lá, deixou o recado, postou, e não tem acesso, você não sabe nem se é um domicílio fechado, você não tem certeza se é um domicílio fechado, ou você não tem certeza que é um domicílio temporário. Às vezes o morador do lado até ajuda, então você, quando não consegue, você vai até o morador. Mora sim, quantas pessoas? Quatro, cinco. Mas às vezes você não tem informação nenhuma. E como é que você faz isso? Você vai imputar um valor nesses domicílios, né? Pode ser um valor médio do quarteirão, do setor, aí especificamente eu não sei a metodologia que define a imputação desses valores para esses domicílios fechados. Tá? Da mesma forma é usado para o sensoramento remoto, para as imagens que têm um ruído nesse caso. Quando eu tenho essa faixa sem informação, eu vou cobrir essas informações através das informações dos, das células, dos pixels laterais dela. Né? Pode ser uma máscara de 3x3, de 5x5, tá? Mas eu vou tentar pegar essas informações para conseguir imputar um valor nesse pixel central, por média. Então, esses laterais têm um valor maior do que os externos. Você define essa metodologia para você imputar nesta célula um valor. Tá? Ah, não, mas aí melhor não, eu prefiro ter uma imagem nova. Ok, dentro da resolução temporal daquela plataforma você vai ter outra imagem, mas se aquele sensor já tiver com esse problema, ele vai se repetir talvez em outro lugar, né? Então, uma das saídas para você eliminar esse ruído pode às vezes ser ruídos pontuais, tá? A gente aqui está falando, né, dos ruídos de faixa, mas pode ser pontuais em que você imputa o valor da célula a partir dessa análise das células vizinhas, tá? Isso é um procedimento, uma correção que você faz para minimizar esse ruído. É um pré-processamento. Isso eu ainda não estou extraindo informação nenhuma da imagem, eu só estou corrigindo essa imagem. Tá? A segunda é em relação à atmosfera. A gente viu que quando uma radiação eletromagnética ela passa, muda o meio, ela sofre uma alteração, né, nesse comprimento de onda. Então, a resposta que o sensor capta vai ser um pouco diferente também, né? Às vezes você tem uma imagem, ela parece até, vou até puxar lá, essa aqui, parece que está com como é que fala, uma poeira, uma serragem, né, na imagem, pode ser por questões atmosféricas, né? E você usa processos de correção
dessa imagem, correção ótima, para que você chegue nessa imagem com uma visualização um pouco mais nítida. Isso ainda é pré-processamento, tá? Eu não estou melhorando a visualização da imagem pela resposta espectral, eu só estou limpando, estou fazendo só um pré-processamento, né, para minimizar esses erros em relação ao efeito atmosférico. Como é que é o procedimento? Eu vou mostrar um procedimento, né, que é o chamado Dark Subtraction, que para cada banda se identifica o quanto você tem de células vazias, não, né, baixas, de baixa resposta espectral, ou seja, zero, né, para cada banda. E o que você faz é você empurrar isso, você trazer essa. O que é isso aqui, né? Não sei se estão conseguindo ver aqui. Isso aqui é o gráfico de cada banda. Então, a banda 1, ela tem a quantidade de pixels aqui. Então, se ela tem uma banda de 8 bits, ela tem 256 tons que vão estar aqui nesse eixo. E aqui a quantidade de células que tem essa resposta. Então, você tem aqui, né, moda, a maior quantidade aqui ocorrendo na célula com resposta espectral 57, né? O que você faz é puxar essa, essa distribuição de modo que você empurre, você minimize esse tom claro da imagem. Tá? Então, você empurra essa. Na verdade, ela já está aqui empurrada. Tá? Você empurra ela, você faz um novo corte, você reclassifica ela, ops, somando, né? Então, se você tem aqui uma diferença aqui aqui é 57, vamos dizer que seja 20, né? Você soma, você soma 20 a cada resposta espectral para cada banda, né? Isso é uma forma de correção atmosférica para que você minimize esse efeito de tá claro aqui, né? A imagem está mais clara, parece ter uma penumbra aqui em cima dela. Então, isso é uma das possibilidades de correção atmosférica. Tá? É, como eu falei, não tem como, nesse curso, tratar de todas essas questões de correção. A gente teria que um só de censuramento remoto, só de tratamento de imagem, para que se possa efetivamente ver todas essas técnicas. Então, é para vocês terem uma ideia que, quando eu pego uma imagem, eu tenho que fazer um pré-processamento dela, primeiro eliminando o ruído. Pode ser que a imagem não venha com ruído nenhum. Perfeito. Se ela vier, você precisa corrigir. Pode ser que uma imagem também, um pré-processamento nela, não tenha quase efeito atmosférico nenhum. Perfeito. Se ela tiver essa aparência, essa questão, você pode minimizar através de técnicas. Essa é uma, em que você pega, né, o menor resposta espectral que está aqui em relação à radiometria, né, e você empurra toda essa curva para que você minimize esse efeito de claro aqui. Tá? Uma coisa é você ter, que a gente vai ver mais à frente, a imagem com uma resposta clara, porque efetivamente tem. Tá? Outra coisa, ela está assim, embaçada, né? E você faz essa correção. Isso aqui é um exemplo de correção atmosférica. E por último, a correção geométrica, que a gente já falou isso, né, na aula de aquisição de dados também, em que eu vou georreferenciar essa imagem. Né? Eu vou identificar um elemento que essa imagem pode vir. Hoje as imagens vêm quase todas georreferenciadas, os sensores, por causa principalmente do GPS. Né? Elas vêm já com um nível de correção de pré-processamento no que se refere à correção geométrica, tá? Mas você pode precisar refinar mais essa imagem. Você pode precisar a precisão que o vendedor, né, o fornecedor dessa imagem, fornecedor, porque tem também imagens fornecidas pelo governo. O fornecedor dessa imagem ele pode dar um nível de precisão. Você pode precisar ter mais um pouco. Então você precisa fazer essas correções. A correção geométrica é um pré-processamento antes de você extrair a informação. Então você identifica um elemento na imagem, então aqui o cruzamento dessa rodovia, e eu vou lá no campo, nesse cruzamento, né, e tiro uma coordenada desse cruzamento usando um GPS. Esse aqui é um GPS geodésico, né? Ele tem uma antena, ele fica dentro aqui de um equipamento. Eu vou obter essa informação. É um ponto tático parado. Depois eu vou pré-processar, pode processar ele, perdão, pode processar. Eu vou levar esses dados com dados obtidos
de um outro ponto e processo ele. Tá? E eu tenho uma coordenada nesse ponto com uma resolução, com uma precisão adequada para essa imagem. Tá? A gente viu um pouquinho disso, né? O que é isso na outra aula. Eu vou ter um sistema de equação em que eu tenho uma correlação entre os pixels, né? Então aqui, um exemplo, né? Linha e coluna da imagem com uma coordenada. Então, a partir de um conjunto de pontos em que eu identifico aquele pixel, então um pixel aqui, né? Dentro da estrutura da imagem linha e coluna, determino a coordenada dele, aí uma coordenada a gente vai ver já projetada, x e y, né? Ou n. Faço essa correlação pelo método dos mínimos quadrados, que é um método que identifica isso, né? E o somatório dos desvios, o, o somatório de desvios seja mínimo, né? Aquele que for o mínimo, o somatório de desvios seja o adequado, e a partir disso eu vou criar parâmetros, que toda vez que eu entrar com uma linha e coluna, com esses parâmetros, ele vai me devolver a coordenada da imagem. Então, a partir de 4 pontos, 4 células que eu defini dentro dessa imagem, eu vou criar uma equação em que toda vez que qualquer célula que eu pegue o valor, ele vai transformar para a coordenada georreferenciada. Tá bom? Outra questão é a correção geométrica associado à coleta da informação. Tá? Nesse caso aqui, até aqui, tudo bem, pessoal? Sem problema? Ok? Outra questão é a geometria da coleta. Tá? O que é a geometria da coleta? Um sensor, o que acontece? É uma câmera fotogramétrica, mas um sensor também, ele tem um centro de perspectiva, né? Em que todos os feixes, todas as informações passam por esse centro de perspectiva e entram na foto. É uma projeção cônica, né? Uma câmera digital, um sensor também ele tem essa mesma questão. Claro que quanto mais alto, menos essa percepção é aparente para os olhos. Mas se você pegar fotografia, eu ter posto aqui um exemplo, desse efeito, deixa eu até ver se eu consigo achar aqui para vocês. Eu acho aqui um exemplo. Aqui, vou jogar aqui, ó. Essa efeito assim. Abrir uma vai abrir aqui. Boa? Então, vamos fazer assim, só para vocês verem aqui. Vou copiar essa imagem. Tá. Trouxe para cá para vocês verem. Tá vendo? Por ser uma projeção cônica, né? Quanto mais perto da borda, repara como o prédio está aqui de lado, tá vendo? Então, as casas você talvez não perceba tanto, porque elas são mais baixinhas, mas prédios você começa a perceber muito essa inclinação. Esse efeito aqui, tá vendo aqui também? Né? Que é esse outro prédio aqui,
Ó, esse outro prédio aqui, ele está bem... Não, está caindo mais para o outro lado. Tá? Esse aqui é aquele que está mais vertical, porque depende da posição, ele está mais no meio da foto. Esse mesmo prédio na outra foto, ele está mais de lado, mais inclinado. Tá? Então, esse processo que a gente chama que para corrigir isso, que é a ortorretificação, em que vai se corrigir esse valor. Ou seja, aqui você, quando vê essa informação aqui, você tem toda essa parte daqui de baixo coberta, não tem jeito, você não vai conseguir recuperar isso. Mas você tem essa perspectiva cônica que vai se buscar corrigir ou minimizar esse efeito. Como é que isso funciona? Então, né, eu tenho aqui esse prédio aqui, ou qualquer outro elemento aqui, em que ele está sendo coletado a partir desse feixe aqui e estaria sendo representado nessa célula, mas ele devia estar sendo representado nesta célula. Então, se busca corrigir, trazer essa informação que está nesta célula para essa. É o processo de ortorretificação. Né? Ele não elimina, ele não vai deixar os prédios exatamente sem a visão lateral, que você vai acabar corrigindo são os topos dos prédios. Né? Se eu voltar aqui para isso aqui, ele não vai, essa imagem ainda vai aparecer do lado, porque não tem jeito, mas ele vai, essa parte de cima, que é o que a gente quer, ele vai ficar corrigido. Né? E aquilo que a gente falou, não tem jeito, a parte daqui de baixo, se tiver alguma informação, está coberta. Tá? Não tem jeito. Mas você vai corrigir de modo que todo o contorno do telhado possa ser obtido sem deformação, que é esse procedimento que dá correção da ortorretificação. Para isso, é necessário ter essa informação de relevo. Tá? E aí você precisa, para corrigir isso, os modelos digitais de elevação, né? Que efetivamente mostra como é que é esse relevo, né? Com todos os elementos que estão aqui. Repare, ele pega também aqui a rodovia, aqui onde você tem um viaduto, diferenças de altura, que ele vai pegar toda essa informação para que você possa corrigir, para que você possa ter esta informação aqui e poder corrigir essa imagem, ou seja, esse topo aqui. Né? Não vai criar informação que não foi coletada e não tem como descartar algumas informações também. Talvez até diminua a quantidade, mas não descarta e não cria informação. Tá? Voltando para aquele desenho lá, eu não consigo apagar, vai diminuir um pouquinho a quantidade de células que estão para isso, e aquela informação que está aqui embaixo não vai aparecer, tá bom? Então, o modelo, como é que se gera um modelo desse? Lembrando que a gente falou lá na última aula também, penúltima, né? De você simular o olho humano, ou seja, você tirar fotografias de dois pontos de vistas diferentes do mesmo objeto. Tá? Isso faz com que isso é feito através do avião. O avião tira uma fotografia, né, ele está em movimento, né, tirou a fotografia, tirou a outra. Entre uma e outra tem uma área de sobreposição. Então, esse alvo aqui, ele vai ser coletado por esse avião, ou por um sensor, né, por esse avião não, por um sensor neste avião, ou por um sensor num, num satélite. Tá? E como eu tenho duas vezes, ao fazer essas observações que você simula, você sabe esse ângulo de inclinação aqui. Quando você tem um alvo mais baixo, né, esses feixes, né, você tem todo um processo mecânico e agora digital que você calcula esses ângulos e a partir desse ângulo você vai saber se você está mais acima ou mais abaixo do terreno. E, por consequência, você cria esse modelo digital e a partir deste modelo digital você consegue corrigir aquelas deformações devidas ao relevo. Né? Se fosse uma superfície plana, provavelmente você não teria feito nenhum em relação a isso. Repara que nas casas mais baixas, você quase não percebe isso. Isso está quando você tem um desnível, né, muito alto aqui. Então, esse modelo é importante para você poder identificar esses desníveis. Tá? E aí aqui um exemplo, ou seja, aqui é uma imagem georreferenciada, ou seja, só com aqueles pontos específicos,
e você tem uma imagem ortorretificada, que é uma imagem que é essa aqui, né? Então você tem aqui há uma diferença de correção, uma diferença para poder melhorar a geometria daquele elemento, ou seja, uma imagem georreferenciada, sem correção nenhuma do efeito efeito do relevo e uma corrigida com relevo. Tá? Perguntas, dúvidas? Alguma questão que vocês queiram levantar? Não? Tudo bem, professor. Ok? Então Tudo vamos lá. ok. Vou deixar aqui aberto aqui. Então a gente fecha esse primeiro módulo, esse primeiro processo, né, de processamento digital de imagem, que é o pré-processamento, em que eu vou corrigir informações referentes à correção de ruído, né, correção da atmosfera, de efeitos da atmosfera e da geometria da imagem. Tá? O segundo são as realças. Ou seja, como é que eu vou fazer realças nessa imagem, trazer essa imagem com uma nitidez mais adequada. Não obrigatoriamente uma nitidez para o olho humano, mas uma nitidez em que nos processos de extração através de algoritmos também facilitem a identificação na próxima fase, que é a de classificação. Você pode fazer esse realce através de duas formas. Apenas que a gente chama de espectral, ou seja, célula por célula, pixel por pixel, sem identificar, sem levar em consideração o vizinho, a célula vizinha, tá? Sem, sem essa necessidade, você trabalhando apenas célula por célula, tá? Ou de forma espacial, ou seja, considerando as células do lado. Tá? Então, nessas duas possibilidades de realce, você trabalha com as células isoladas ou você trabalha com as células em relação à sua vizinhança. Tá? Então, é espectral e é espacial. Para a gente ter uma ideia, né, do contraste, isso aqui é uma imagem em que você pode diminuir o contraste dela, né, aí você quase não vê nada, ou aumentar muito o contraste. Então, você vai ter, aqui são em tons de verde, né, nesse informe, você diminui muito o contraste para você ter bem marcado de um pixel para o outro. Aqui você ainda vai ter dentro de uma faixa próxima, aqui você eleva, você diferencia muito esses pixels. Eu quero dizer, aqui você teria um pixel do lado em tons de cinza, um marcando 100, o outro marcando 80. Né? Quando você entra para esse aqui, um está marcando 200, o outro está marcando 20. Né? Você diferencia bem isso. Né? E como é que você faz como é que você trabalha esse contraste para chegar no contraste mais adequado? Primeiro, a gente vai ter que olhar o gráfico, que é o histograma daquela banda. Né? Ou seja, então tem uma imagem aqui, de 6 bits, em que você tem de 0 a 129 a quantidade de tons de cinza que ela armazena, e aqui a frequência, né, desse valor que é encontrado nessa imagem. Então, o que a gente vai olhar? A tendência central dessa distribuição. Né? Então, para onde é a maior quantidade, né, a tendência, a maior frequência daquele, qual é aquela resposta que está tendo a maior frequência. A variabilidade, ou seja, o intervalo que eu tenho, ou seja, a dispersão dessas informações, e a forma, como é que ela está, ela é forma é assimétrica, é bimodal, como é que é essa distribuição para que você possa ajustar melhor, fazer um contraste melhor. Tá? Então, o contraste, esse real, se trabalha dentro do comportamento espectral daquela imagem. Tá? Vamos dar alguns exemplos para isso. Então, essa imagem aqui, essa banda, né,
ela tem essa distribuição, esse histograma aqui, em que tem, né, uma forma relativamente simétrica, né? Apesar de você ter um pouquinho para cá, mas ela é simétrica, tem média abaixo valores de níveis de cinza, tem uma pequena variância aqui em relação às observações. Isso indica que ela tem baixa reflectância, ou seja, a reflectância dela é baixa, porque está de 0 até 80, talvez, né? E baixa variância, ou seja, você tem pouca variância aqui. Tá? Então, ela está concentrada no canto e com intervalo pequeno. Isso indica que ela tem baixo contraste, você vai pegar pouca diferença, porque ela está concentrada, né? E ela está concentrada na parte mais baixa, da baixa reflectância. Então, ela tem uma aparência mais escura. Né? O que acontece ao contrário, ou seja, uma outra imagem numa outra banda, ela vai estar uma concentração mais para o final, para os valores mais altos de reflectância, né? Ela ainda aparece de uma forma um pouco simétrica, então ela tem também ainda, ela é uma visão, ela fica mais clara porque ela está mais na ponta de cá, tá? Mas ela ainda tem médio contraste, porque ela tem pouca variância, não tem uma distribuição mais adequada ao longo de todos os níveis de cinza do gráfico. Tá? Então, isso tudo é analisado para você fazer o ajuste do contraste. Essa banda aqui já fica um pouco melhor. Por quê? Porque está mais central, pega quase todos os níveis de cinza, tem uma variância maior, isso faz com que eu tenha alta reflectância, eu consigo ter diferentes visões, ou seja, tanto claro quanto escuro, tenho mais contraste do que esta aqui. Essa e essa aqui, essa tem muito mais contraste entre os elementos. E me favorece a extrair mais informações. Eu consigo visualizar, ou os sistemas computacionais conseguem visualizar melhor a extração dessa informação. Tá? E aqui é outro, um exemplo que são as bimodal, ou seja, eu tenho dentro dessa imagem picos, né, de ocorrência. Isso faz com que eu tenha elementos melhores para serem identificados, ou seja, eu tenho assim, mais 2, 3 conjuntos mais fáceis de identificar, não importando do meio, não importa muito esses daqui. O que eu quero saber é esse pico. Então, esse aqui e esse pico mais claro. Então, de novo, dependendo da banda, dependendo da aplicação, eu vou trabalhar no contraste de melhor forma possível, baseado no que eu tenho da análise do histograma que está ali. Tá? Uma das técnicas para fazer esse ajuste de contraste é a expansão linear, que é a mais simples para a gente visualizar. Então, aqui eu tenho uma matriz, não da ocorrência, mas número de ocorrência, mas quantos níveis de cinza são apresentados naquela imagem. Então, você vê que ela tem uma imagem de 8 bits, ela está muito concentrada embaixo, né? Ou seja, ela está muito escura, com pouco contraste, ela está variando de 5 a 30. O que eu vou fazer é expandir isso aqui de 0 a 255. Eu vou recalcular esses pixels através de uma expansão linear. Né? Então, o menor valor vai virar 0, o maior valor vai virar 255. E depois eu vou fazer essa distribuição. Lembrando que sempre tem que dar valor inteiro aqui. Então, partir, né, de um valor de entrada, que é o 5, ou 8, ou 9, ou 12, eu vou ter um novo valor de saída, que para o 8 foi 31, para o 9 foi 41 e assim por diante. Eu faço uma expansão linear, eu faço uma distribuição para que eu tenha mais contraste nessa imagem. Né? Então, repara aqui, eu tenho esse aqui original, em que está variando de 8 a 116, com uma concentração aqui baixa. Né? O que eu vou fazer é esticar isso. Então, vou esticar para que esse histograma aqui fique de 0 a 255. Então, essa imagem que tinha esse histograma passa a ter esse contraste a partir desse, usando essa expansão linear. Eu consigo ter mais contraste de áreas mais claras e áreas mais escuras para fazer o processo de realce dessa imagem. Ok? Isso é uma forma. É a expansão linear. Você tem diferentes formas. Uma outra forma de você melhorar, dar mais realce, são operações aritméticas mesmo.
né? O que é isso? Eu vou pegar, aí eu vou trabalhar com mais de uma banda, aqui eu estou trabalhando com uma banda só, em que eu tenho resposta espectral numa banda, resposta espectral na outra, e eu vou somar essa resposta espectral, que aqui deu 120, com essa que deu 180, vou tirar uma média e vou posicionar aqui. Isso é uma forma também, uma operação aritmética básica, né? Em que essa célula vai ser a soma das outras duas células. De novo, é espectral porque eu estou trabalhando célula a célula. Mesmo que eu esteja baseando em outras duas, mas é a mesma célula, a mesma posição. Eu não estou trabalhando com a vizinhança. Tá? E aí você tem N possibilidades em relação às operações aritméticas. Tem várias questões. Eu vou botar as básicas, mas elas têm várias possibilidades, que é a soma. Então, né, eu vou fazer a leitura de uma célula, fazer a leitura da outra, né, e vou tirar a média, um valor inteiro sempre, porque não tem 120,25, né? Então, um exemplo, pegou a banda 1, a banda 2 e a banda 3 para uma operação de adição, você gerou uma imagem combinada com essas três. Você deu algumas características de uma ou outra e montou através dessa adição. Tá? As quatro básicas, o produto também pode. Você vai multiplicar os dois valores, aí aqui está trabalhando com duas imagens de cada célula, depois dividir pela quantidade de tons da resolução radiométrica, de quantos bits ela tem. Então, se for uma imagem de 8 bits, vai dividir por 256, 255, que é o maior. Tá? Aqui é um exemplo, ou seja, essa imagem aqui ela foi montada através de duas combinações. Essa combinação aqui de produto fez com que ela tivesse uma visualização melhor do que a soma. Tá? Esse aqui é a soma, esse aqui é o produto. Tá? Isso é uma possibilidade também. A outra é a diferença. Essa é bem aplicada. Por quê? Porque você vai tentar identificar. Porque como você passa a ter possibilidade de ter diferenças grandes quando você tem imagens de épocas diferentes. Então, eu tenho uma imagem aqui em 2001, em 2006, ou seja, o rio foi represado, se gerou uma represa, e aí eu quero saber como é que estava antes, né? Eu quero juntar essas duas, eu quero ver isso aqui, mas com esse contorno da represa para saber como está aqui embaixo, o que tinha embaixo de onde foi represado. Então você faz pela subtração, tá? Você tira um pixel do outro, depois soma 225 e tira a média e você vai ter imagens com essa cara, com esse valor aqui, para que você possa pegar, né, a informação nova que está dando aqui, né, que é o contorno, com a informação que já existia antes. Então, aonde era a água, repare, aonde era a água que está aqui o rio, que está aqui em cima aparecendo aqui também, que está a resposta de água, aqui é água. Então, não teve diferença entre eles. Então, ele continua aparecendo escuro. Aonde estava claro e estava escuro, você conseguiu pegar um índice de diferença, você deu um contraste nisso, né? E você pegou essa informação melhor. E você compara, você consegue ver as duas juntas em um determinado nível. Isso é bastante usado também para você realçar imagens de épocas diferentes, tá? Por processo de subtração. E o da divisão, que é um outro procedimento também, em que ele vai dividir essas duas imagens, só que ao fazer a divisão entre esse pixel e esse pixel, ou seja, esse valor vai dar um valor muito baixo. Então ele vai corrigir isso a partir dessa equação linear da imagem anterior. Eu tenho aqui a tangente do ângulo, o coeficiente angular dessa distribuição, desse histograma aqui, e a partir daquele coeficiente angular, eu vou corrigir esse valor aqui. Então, vezes o coeficiente angular mais a translação da imagem, eu faço a correção e o uso dessa operação aritmética de divisão. De novo, são operações básicas que a gente consegue aqui apresentar para vocês, mas vocês podem
podem fazer funções por derivada, para que você possa pegar o gradiente e, a partir disso, fazer composições das imagens melhor, que mais sejam adequadas para a finalidade. Então, você tem um mundo de possibilidades de você juntar. Claro, já existem metodologias para isso. Então, alguns aplicativos eles já vêm com esse processo, dizendo modelo tal de realce, modelo tal de realce, você aplica aquele modelo. Tá? Ou você pode desenvolver um modelo nesse sentido. Tá? A gente viu que esses realces são os realces espectrais, ou seja, célula a célula. Mas eu posso fazer o espacial, ou seja, levar em consideração as células vizinhas para corrigir a célula central. Então, aqui, né, eu tenho essa célula que ela vai ser corrigida ou vai ser realçada a partir das células laterais, das respostas espectrais das células laterais. Tá? Então, eu tenho uma máscara que pode ser 3x3, 5x5, 7x7, e sempre com um olhar no pixel central. Se eu vou para essa célula aqui da ponta, eu só vou corrigir através dessas 3 células aqui. Tá? Mas todos os outros você vai corrigir célula a célula a partir das respostas espectrais originais das células vizinhas. Tá? Então, ele vai fazendo uma varredura, né? Vai corrigindo baseado na imagem original e depois você tem uma nova imagem. Tá? Então, as máscaras, aqui tem um exemplo de máscara 3x3, pode ser 5x5, não importa. Né? E o valor é modificado conforme. E aí você tem N possibilidades, uso de N pesos, de pesos para essas células, técnicas também, passa alta, passa baixa, que a gente vai ver rapidamente aqui nesse processo. Então, imagina o seguinte: eu tenho uma imagem, essa imagem é uma matriz, essa matriz ela é formada pela resposta radiométrica, né, do sensor. Então, aqui é um exemplo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma imagem 8x8 com essas respostas aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma máscara, no caso 3x3, entre essas células aqui para ajustar esta célula. Só que ele vai fazer em todas. Tá? Então, eu peguei esse recorte. Eu posso fazer uma correção simplesmente através de uma média, em que eu vou pegar cada uma das células vizinhas, junto com essa, e vou tirar uma média. Então, esta célula aqui, que tinha uma resposta de 115, passa a ser 123. Repara que você tem uma imagem, ela ficou ruim visualmente. Por quê? Porque não faz muito, não é uma técnica de realce muito apropriada. Tá? Mas essa é a ideia. Você ter um filtro, uma máscara, e você aplicar um filtro. Qual é o filtro? O peso de cada célula dessa para gerar essa célula do meio. Tá? Esse aqui é um outro exemplo, que é chamada passa alta. Por quê? Você faz com que, através deste filtro, você consiga identificar bordas. Então, repare, isso aqui está horrível, essa imagem, não importa. O que ele está conseguindo pegar é essas células brancas aqui, bem clarinhas, que é a borda do elemento. Olha aqui. Tá? Então, isso é uma técnica chamada passa alta, em que ele tem pesos negativos aqui, e esse valor, né, aqui é alto. Esse valor deu um valor negativo e depois ele é ajustado, né, a partir de um fator de correção dessa célula, se vier negativo, para que você consiga ter essa discrepância. Porque se você pegar coisas muito próximas, né, é como se você tivesse aqui um somatório. Então, você tem aqui um negativo, negativo, negativo. Se for tudo muito próximo, vai repetir o mesmo valor. Imagina se é tudo 100. Né? 100 menos 100 menos 100 menos 100 menos 100 vai dar menos 800. Mais 800, a correção vai ser zero. Né? Não teve alteração nenhuma. Ok? Quando você passa a ter, ou seja, não tem diferença em volta, é o mesmo elemento. Quando você tem elementos, aí você tem uma diferença muito grande, né, de pixels, aqui é 100, aqui é 2, 3, 5, 10. Com isso, você consegue pegar essa diferença. E, por consequência, quando ele faz esse realce, você consegue pegar bordas, onde você tem a diferença. Tá vendo? Aqui é claro, aqui é escuro. Nos pixels da borda, ele vai ficar bem enfatizado a borda do elemento. Olha aqui, aqui também, tá vendo? Aqui, eu tenho uma faixa de pixels claros aqui.
Ah, mas não ficou uma imagem bonita. Não importa. O que eu quero é extrair a informação, tá? Você tem também fatores, com a passa alta com fator K de correção, esse aqui é um fator 2, em que ele é um método em que ele realmente melhora um pouco visualmente. Repara, né? Essa é a imagem original, eu passei esse filtro, ela ficou dessa forma. Então, isso é uma possibilidade. Ele está pegando esse 115 e está transformando em 99. Ele vai fazer para cada um desses, né? Então, você tem um peso maior nesse pixel central, que está com 25, os pixels em volta estão menores, né? Então, você faz esse processo e você vai chegar numa filtragem que vai melhorar essa imagem. Ok? Opa, slide duplicado. Ficou um lixo aqui. Tá? Então, a filtragem é isso. Você, no caso do realce espacial, você dá um realce melhor para que você pegue melhores diferenças. De novo, dentro das aplicações que você tem. Então, aqui é uma imagem horrível, né, visualmente, tá? Mas você consegue pegar bordas de diferença entre elementos, tá bom? Ok? Tranquilo? Tranquilo. Ok. A classe, de novo, assim, se você for pegar qualquer livro, eu botei lá no Google, no Drive lá, algumas biografias. Tem uma biografia que é o que eu estou usando aqui de referência, que é essa aqui do Menezes, Introdução ao Processamento de Imagens e Sensoramento Remoto. Ele tem todas essas metodologias com descritivo dos modelos, tudo certinho, tá bom? A classificação, que é o terceiro item, aí já é um olhar para retirada da informação. Assim que você faz todo o pré-processamento, né, que você faz todos os realces, ela está pronta para que você possa extrair a informação da melhor forma possível. Então, aqui alguns exemplos. Eu tenho uma imagem original que eu classifiquei ela toda. Não é uma imagem visual, mas uma imagem que eu consigo, a partir desta classificação, extrair a informação, transformar ela em uma informação vetorial. Repara como as massas d'água ficam bem mais tão nítidas aqui. Por quê? Porque essa imagem está bruta, né? Mas foi toda trabalhada para que você consiga tirar a informação da vegetação, da massa d'água. Olha aqui. Tudo que tem água está aparecendo aqui. Algumas são um pouco mais visíveis aqui, mas outras não. Você consegue ter um contorno melhor, como vegetação, né? Área urbana, mais denso, menos denso, você consegue tirar fazendo classificação. E vários métodos de classificação também. Aqui é um outro. Ó. Eu tenho essa imagem, ela foi toda classificada, depois de todo o processo de processamento real, se você classifica ela, você extrai a informação, você a partir, né, você pega todas aquelas informações que estão em cada célula, fala isso, esses resultados são massa d'água, mesmo que você tenha pequenas variações na resolução radiométrica. Então, a partir daí, você pinta ou você extrai o contorno dessa informação. Tá? E o último exemplo aqui, né, mais detalhado. Então, você tem aqui, né, uma área mais detalhada em que você consegue pegar até contorno da edificação, pelas respostas espectrais. Em alguns casos, assim, às vezes você pega, né, alguém que está apresentando uma imagem nova, ele traz um exemplo, né? Olha só que imagem boa que você processa e você consegue extrair todas as edificações. Perfeito quando você tem também um ambiente, né? Um espaço geográfico em que essas edificações são muito bem organizadinhas, né? Então, aquilo tudo organizadinho, casinhazinho do lado do outro, tudo telhadinho é igualzinho e tal. Muitas vezes não consegue. Quando você entra, né, nas comunidades que a gente chama dentro do IBGE, nos aglomerados subnormais, você, muitas vezes, cada uma está de um jeito, formato diferente, porque o processo de interpretação também se utiliza de formatos. Então, quando você tem formato muito geométrico, não sei se vocês já viram imagens de, de irrigação
Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para isso também, para vocês olharem. Vocês tiram áreas. Isso aqui. Essa aqui. Você tem aqui os processos de irrigação, né? Pivô central, em que você tem essas máquinas que rodam e vão irrigando. Quando você olha na imagem, todas essas, esses círculos, eles vêm. Ficam bem definidos. E aí a cor, a tonalidade que você vai tirar pode ser de épocas do processo de colheita. Tão geométrico assim, quando você vai no processo de interpretação, todo elemento muito geométrico normalmente tem grande probabilidade de ser elementos produzidos pelo homem, né? Então, eu lembro que um dos primeiros mapeamentos do Rio de Janeiro, primeiros mapeamentos não, desculpa, na década de 90, foi um mapeamento 1 para 2000 do município do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem, não sei, há muito tempo eu não passo por ali, em frente ao Rio Sul, ali na calçada. Apareceu no mapeamento vários lagos. E na hora da revisão, eu falei, opa, peraí, lago aqui, áreas com água, né? O que é isso? E, na verdade, o que se tinha ali eram aquelas pistas de skate. Por que foi interpretado como lago? Porque a resposta espectral era muito parecida, ou seja, o concreto que estava ali tinha uma resposta espectral muito próxima à água, principalmente por causa daquele formato, né? Porque a água você tem uma área plana, então ela tem uma resposta espectral escura porque a radiação eletromagnética bate ali e reflete para tudo quanto é lado, o sensor não capta. Ali, como tem esse formato arredondado para dentro, acontecia a mesma coisa. Então, a resposta espectral era muito parecida e ela não tinha um formato geométrico, né? Tinha uns formatos mais aleatórios. Então, o processo de interpretação é um processo de interpretação de probabilidade de ser um elemento. Então, quando você tem coisas muito certinhas, né, quadradinhos de verificação, você consegue interpretar melhor. Quando você não tem uma ocupação muito desordenada, o processo de interpretação automático é bem mais difícil. Tá? Ok? Perguntas? Tranquilo? Pelo mestre. Ok? Tudo tranquilo, professor. Então, assim, ok. Então, esse é uma fonte principal de coleta de informações geoespaciais. É uma forma principal. Se eu voltar aqui, né, se você pegar todos os elementos que você precisa, tipo de solo, tipo de vegetação, área urbana, massa d'água, onde você tem rodovia, onde não tem rodovia, todas essas informações geoespaciais que você precisa coletar para entender como é que é aquele território, um dos elementos básicos para você tirar essa informação são as imagens de satélite. Né? Que muitas vezes a gente fala, é o questionário para as pesquisas estatísticas. As imagens satélites estão para a geoinformação da mesma forma que os questionários estão para as pesquisas estatísticas. Né? Então, elas são fundamentais para que a gente olhe e extraia a informação. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar na modelagem dos dados, ou seja, como, a partir das imagens que eu identifiquei, que eu vi o elemento, que a gente viu lá no processo de como coletar esse equipamento, ou esses elementos, essas informações, como é que eu guardo isso? Antes, eu guardava em mapas, prateleiras. Hoje, eu guardo em banco de dados. A organização do banco de dados de um dado geoespacial é a mesma de um banco de dados de escola, né? Que normalmente os exemplos são assim: disciplina, aluno, professor. Como é que funciona para um dado geoespacial? É isso que a gente vai tratar na próxima unidade. E aí eu queria ver com vocês a estrutura que a gente vai até o final da disciplina com as atividades. Tá bom? Vou Professor, abrir aqui. Oi, diga. eu estou com uma pergunta aqui.
Fugindo Diga. um pouco do assunto, esse pessoal do agrobusiness que na verdade, assim, estão analisando o solo, nessa questão de fertilidade do solo, né? Sim. É possível ver uma resposta espectral por causa de diferença de solos e onde ele possa escolher ou decidir onde escolher Uhum. fazer a lavoura ou plantar? Você já viu isso? Se tem uma Sim. diferença? Por exemplo, o Em- cara está lá no Mato Uhum. Grosso, ou Mato Grosso do Sul, e de repente o Mato Grosso tem um solo melhor do que o Mato Grosso do Sul. É possível, a partir de uma resposta, a partir de um mapa desse, você tirar uma Sim. conclusão dessa? Primeiro que assim, a gente vai partir primeiro para mapear o solo, o tipo de Isso. solo. Para mapear o tipo de solo, eu preciso de imagem e campo. Por quê? Porque eu preciso treinar essa imagem. E uma das questões é essa. Que resposta espectral aquele solo está me dando? Então eu preciso ir lá no campo, coletar o tipo de solo, né, pelo menos o da primeira camada, para que aquele resultado de imagem que está ali, eu possa dizer, olha, se a pixel for assim, nessa banda, nesse sensor, com a vizinhança assim, é esse tipo. Eu vou treinar a imagem, tá? Entendi. Só Porque, que por exemplo, tem que ter, vamos supor que você tem um grupo que já tenha feito algum estudo e saiba sim, analisar, por exemplo, NPK, né? Aquele conjunto básico de fertilizantes. E sim, sim. ele sabe, por exemplo, a coloração que uma imagem possa gerar para o NPK e a partir de, quer dizer, o cara já trabalhou É, com isso antes, né? ele vai saber o tipo de solo. E aí, a partir do tipo de solo, o que ele vai ter que jogar ali de fertilizante. Só que olha só, nem sempre a gente vai conseguir pegar todos os tipos de solo. Por quê? Porque tem a cobertura sobre o solo. Isso que eu falei é solo exposto. Agora, você tem Perfeito. um solo sobre uma vegetação que a sensor não vai pegar. Então, você Entendi. tem todo um procedimento a mais de campo. Aí não tem jeito, você vai ter que ir no campo coletar a amostra de solo. Né? Você Sim. vai lá e coleta uma amostra. Nesse local, tem solo assim, solo assado. Naquele outro. E aí você pega várias amostras, aí você faz uma nuvem de pontos e você vai fazer o mapeamento de solo. A partir desse mapeamento de solo, do tipo de solo que está ali, você vai poder dizer, olha, esse tipo de solo para esse tipo de cultivo depende de um tipo de fertilizante. Tá? Perfeito. Existe uma questão que se chama de agricultura de precisão. Né? Depois, se você procurar, tem uma. No, teve semana passada um conjunto de reportagens sobre valoração dos recursos naturais. E dentro lá de terça-feira, se você procurar o jornal da Band, foi na Band, de terça-feira passada, teve uma reportagem sobre isso. Tá? Ele não fala diretamente, mas o que chama disso é agricultura de precisão. Por quê? Porque você vai ter um equipamento, né, que vai coletar o solo com GPS. Então você vai ter uma base de dados gigantesca e você tem um sistema de informação que a gente vai ver também, né, que vai identificar conforme aquela máquina que vai jogar o fertilizante passa e você tem a posição, né? Lembrando lá na primeira aula, tem um mapa, eu tenho a posição e eu tenho uma inteligência, ela vai jogar um tipo de fertilizante, uma combinação específica ali, também para semente. Mas isso é para, assim, agricultura gigantesca, tá? Não é. Sim, E aí é claro, claro. soja, não é muitas vezes para alimentação, né? É mais para ração. Soja, se você. É uma questão na reportagem. Isso aqui está ajudando a alimentar. Soja, não. A grande maioria do processo Às vezes de até para fins geração. industriais, né? Álcool, Sim, cana. cana, comida para gado, que indiretamente vai chegar também a parte de alimentação, tá? Mas Perfeito. se Legal. você quiser procurar, dá uma olhada em agricultura de precisão, que aí é a junção de GPS, imagem, sistema de informação, em que você vai pegar a propriedade, vai dividir ela em quadradinhos pequenininhos, e você vai saber a informação do solo, de tudo, e você vai botar especificamente um fertilizante e uma semente para cada quadradinho daquele ali. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Ok? Então, eu vou abrir aqui. Deixa eu fechar isso aqui.
aqui eu não vou usar. Vou projetar isso aqui. Então, pessoal, olha só. Como é que estava organizado, como está organizada a disciplina, aquilo que eu mostrei no início, agora eu detalhei um pouquinho melhor, com uma agenda mais detalhada. Então, a gente vai começar a unidade 11, que é a modelagem de dados, e a partir de agora, a gente vai trabalhar de que forma? Aula teórica e aula prática. Aula teórica e aula prática. Então, a gente vai ter 2 aulas teóricas de banco de dados geoespacial e da estrutura de dados geoespaciais vetoriais, tá? Que é o modelo que é usado de referência no país. E a gente vai ter uma aula prática, e aí eu vou fazer uma aula prática no PostGRI. Vocês, efetivamente, não vão estar usando o PostGRI, mas eu vou mostrar só para vocês terem uma ideia de como é a organização desse banco. Vocês vão estar trabalhando com Shape. E aí, devido à questão da última aula, eu vou voltar a falar um pouquinho do Shape também nessa aula, para que estou incluindo, para que a gente entenda melhor esses tipos de arquivo, tá? Não, daqui a pouco eu ponho aqui a presença. Deixa eu só terminar aqui, eu já vou botar a presença. Tá bom? Depois a gente vai fazer unidade 2, o referenciamento de dados econômicos e sociais também. Aí a gente vai ter uma aula prática com QGIS, álgebra de mapa, mesma coisa. Implantação também, aula prática. Esse não vai ter aula prática. Depois você vai ter elaboração, aula prática, infraestrutura, aula prática. A gente fecha com qualidade. Tá? Então essa é a agenda com essas datas aqui. Para poder botar na